Olá, costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e hoje eu vou falar tudo para vocês sobre os bastidores de bordado da máquina de bordar Janome 500Z. E vou aproveitar e explicar também sobre uma explicação geral sobre os bastidores da máquina de bordar da Janome. E falo para vocês também sobre os bastidores da máquina 400Z e também da 550E. E se você estiver chegando agora no canal, aproveita, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E se você quer ter uma bordadeira da Janome assim como eu, aproveite aqui no box de informações. Eu tô deixando o link para você adquirir essa máquina. E adquirindo a máquina de bordar da Janome 500Z, que é essa que eu tenho aqui no meu ateliê, você ganha 2 brindes. Primeira coisa, pessoal, para começar falando sobre bastidores de bordados, eu vou falar para vocês os bastidores que vêm junto com a bordadeira 500Z da Janome. Ela vem com 3 tamanhos de bastidores, que são tamanhos ótimos assim para você bordar. O primeiro é o 14 por 14. O segundo é o bastidor de 20 por 20, eu estou falando em centímetros, tá? E o terceiro é esse bastidor grandão aqui, que é o bastidor de 20 por 28 centímetros. Junto com esses bastidores, vem também os gabaritos, tá? Que vem com as linhas aqui, que é as mesmas linhas que vocês vão ver dentro do programa de bordado que vem junto com essa bordadeira. É um programa de edição de matrizes, tá? E aí, gente, eu vou falar pra vocês mais algumas coisas. Esses 3 são os 3 bastidores que vêm junto com a bordadeira. Porém, você pode adquirir mais 3 bastidores para utilizar com a sua bordadeira. Você pode adquirir o bastidor de 10 por 4 centímetros. É um bastidor muito legal. Quando eu mostrei aqui as bordadeiras do meu ateliê, as máquinas do meu ateliê, eu até falei dele. É um bastidor muito legal para você utilizar para bordar nomes. Eu vou abrir junto com vocês aqui, ó. Eu ainda não utilizei esse bastidor. Gente, olha que charminho que é esse bastidor. No meu curso Enxoval de Sonhos, eu ensino vocês a fazer peças como fraldinha de boca para você personalizar, deixar a fralda pronta e você acrescentar somente o nome na hora de bordar. Olha esse bastidor, que interessante que ele é. Ele é bem pequenininho, então assim, é aquele bastidor para realmente você vir colocar ali e personalizar o seu nome, ou até então fazer uma tag que caiba aqui dentro desse espaço. Ah, mas por que eu teria um bastidor tão pequeno assim, Eliane? Isso é interessante, isso é muito interessante, gente. Sabe por quê? Quanto menor a área de bordado que você vai fazer, o ideal é que menor seja o bastidor. Então, por exemplo, eu vou bordar aí só um nome. Esse nome tem 10 centímetros e a letra tem 3 de altura. Eu vou ficar com o meu tecido ou com a minha peça, enfim, muito mais estabilizada num bastidor como esse, que ele é menor, do que se eu pegar e colocar num bastidor como esse, que é de 20 por 20. Quanto maior a área de bordado, né, e menor o bordado, menos estabilidade você tem. Porque por mais que você faça, você prenda certinho no seu bastidor, você tem um bordado muito pequeno para uma área muito grande. E aí você tem tendência maior a enrugar esse bordado, né? A de repente mover um pouquinho o bordado, enfim. Então sempre usar essa regrinha. Bordado pequeno, bastidor menor. Bordado grande, bastidor maior. Esse bastidor aqui de 10 por 4, ele serve para a máquina 400Z, 500Z, que é a minha, e a 550E, que tem uma área de bordado ainda maior, que é de 20 por 36, tá ok? E vocês conseguem adquirir lá no site da Janome. O outro bastidor que também serve em todas essas máquinas, que eu já falei aqui que eu tô louca pra aprender, né? Porque eu também estou aprendendo tudo sobre a bordadeira. Esse bastidor aqui, que é o bastidor de quilt, né? Quilt, se você quiser falar. Olha, gente, ele é todo diferente. Olha como são aqui, ó, os clipes dele para poder prender. Eles também são magnéticos, é bem grandão para dar muita estabilidade. Vem aqui com alguns CDs. Esse bastidor é um bastidor que, olha isso que
que legal, eu vou abrir aqui para vocês verem. O gabarito do nosso bastidor, ele é um gabarito de acrílico, gente. Coisa mais linda do mundo, isso daqui servia para fazer um quadro. Ó, ele é um bastidor de acrílico, é um bastidor muito, muito lindo. Gente, é lindo demais. E uma coisa que eu acho muito, muito interessante dos gabaritos da Janome, que eles têm aqui ó, o buraquinho pra gente colocar a mão. Sabe, gente, é uma coisa assim que às vezes parece ser tão boba, mas, gente, faz diferença na hora que você vai pegar ali o gabarito, sabe? Você não fica caçando, você não fica ali se matando, principalmente se é uma pessoa que tem uma unha um pouco maior ou inventou de fazer essas unhas de gel igual eu aqui, sabe? Às vezes gera uma dificuldade. E ter esse buraquinho ali pra gente enfiar o dedinho é bem legal. E aqui, ó, é o bastidor. O bastidor, ele também é magnético, tá? Ele tem o imã aqui pra gente poder usar a prislinha. Esse bastidor aqui, a área de bordado dele é de 18 por 18. A gente fala 18 por 18, mas ele é 18,4 por 18,4, tá bom? É um bastidor quadradinho. Deixa eu colocar esse outro aqui de volta. Tem intenção era mostrar pra vocês. Já mostrei, vou colocar aqui de volta, tá? E aí, gente, o outro bastidor que você também encontra pra comprar lá no site da Janome, e esse eu não tenho aqui, mas vou falar dele pra vocês, é o bastidor de 14 por 20, tá? Esse bastidor é um bastidor bem legal, bastante usável e você também, principalmente você que tem a máquina de bordar da 400E, que ela tem a área de bordado de até 20 por 20, é bem interessante ter esse bastidor. Mais uma coisa que eu quero falar para vocês, considerações que eu acho importantes sobre bastidor. Quando você tem principalmente somente uma máquina de bordado, você vai falar, nossa, somente uma máquina de bordado? É porque assim, gente, a realidade do Brasil, né, quando a gente compra uma máquina de bordar, a gente não compra uma máquina de bordar por hobby. Né? A gente compra uma máquina de bordar, que é um investimento considerável, para empreender, para fazer isso ser uma forma lucrativa para você trabalhar aí na sua casa, cuidando dos seus filhos, enfim. E quando você começa com uma máquina de bordar. Seu ateliê vai crescendo, pode acontecer a possibilidade de você, né, querer aumentar a sua produtividade e ter uma segunda máquina de bordar. Mas de repente, para você ainda não dá para fazer um investimento de ter duas máquinas de bordar. Então, o que eu acho muito, muito interessante? Você ter mais de um jogo de bastidor. Por quê? Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho a máquina 400E que tem o bastidor 14 por 14 e o 20 por 20. Se você já está com uma produtividade grande, é muito legal que você tenha mais um jogo de bastidor. Você pode comprar dois, um de cada, ou apenas um do que você mais usa, por exemplo, o 14 por 14. Conforme você vai fazendo os bordados, né? Fez um aqui, vou bordar uma fralda de passeio, né? De boca, vou colocar aqui no bastidor de 14 por 14. A fralda de boca. Aí eu vou bordar uma fralda de passeio, então eu vou usar o bastidor de 20 por 20. Enquanto tá lá bordando a fralda de passeio, você já deixa montado esse. E aí você consegue deixar assim, ó, os bastidor montado. Isso agiliza a sua produtividade. Tirou um da máquina, você coloca o outro. Claro, sempre respeitando o tempo de uso da máquina, as paradas. Qual o tempo correto, o ideal do tempo de uso da máquina? O tempo de uso da máquina, o ideal é o quê? Que você trabalhe 4 horas e descanse uma, tá? E aí, depois mais 4 horas, descanse uma. O ideal é que você trabalhe no máximo 8 horas por dia com ela. Ah, mas eu tô numa semana de muita produtividade, eu vou precisar abordar assim, ó, muito, muito, muito. Hoje é um dia que eu vou trabalhar 12 horas. Tudo bem, a sua máquina vai aguentar. Mas isso a gente sabe que não é algo que vai acontecer todos os dias, né? Até porque é extremamente cansativo. Como eu falei, a nossa realidade geralmente é empreendendo em casa. Eu acho que a gente, assim, pelo menos eu que já passei por essa rotina do ateliê muito produtivo, de ter muitas encomendas, a gente nem consegue organizar todo esse tempo em casa. Então, quando você for fazer a sua produtividade, organize a sua produtividade, os bordados que você vai fazer, com as paradas também. Então, o momento que você para almoçar, desliga a sua máquina, para ela ter o tempo de descanso. Quando a gente fala em desligar a máquina, é desligar, tá, gente? Não é deixar o bastidor ali paradinho, a máquina em stand-by, vou almoçar, depois volto. Não, é desligar. Então, programa inclusive os bordados para ter essa parada de pausa do almoço e depois voltar. Por que é tão importante você dar a pausa do bordado, né, esse tempo de descanso da máquina? Por quê, gente? A máquina, quando tá trabalhando, é igual um carro, né?
A gente tem lá aquelas manivelas funcionando. Já tem vídeo aqui no canal onde eu ensinei para você a como lubrificar a máquina de bordar. Eu vou estar colocando aqui no card para vocês. Então a máquina ela está trabalhando ali a todo vapor. Quando uma peça está trabalhando, né, baixa e sobe a barra da agulha, baixa e sobe a barra do calcador, tem a bobina, é natural que as peças esquentem. Então, essa pausa ela é importante justamente também até para as peças, né, essas peças que sofrem maior atrito, terem esse momento de pausa para quê? Para resfriar. Senão a máquina fica igual uma locomotiva a todo vapor o tempo todo. Então, até para o maior uso e para a maior durabilidade da sua máquina, é importante ter esse tempo de pausa no bordado, ok? Ou então você programa aí, ó, trabalho 2 horas, paro meia, trabalho 2, paro meia, tá? Mas o interessante é que seja 4 horas, 1 hora de pausa e depois mais 4 horas. E nada impede aquele dia que você precisa trabalhar mais, né? Dar aquele gás, tudo bem. A sua máquina vai aguentar, tá, gente? Essa não é a questão. Mas para o bom uso e a durabilidade, né, da sua máquina, é legal que você tenha tempo de parada. Por quê? Porque se trabalhar a todo vapor numa loucura, você vai ter maior desgaste das peças, você vai ter maior manutenção, tudo isso. Então, quando a gente indica, é para que você tenha uma melhor durabilidade e também uma melhor funcionalidade, né? Que a máquina trabalhe melhor e execute com mais perfeição os bordados. Falando aqui em bastidor agora, eu vou mudar um pouquinho a câmera aqui para poder mostrar para vocês algumas coisas que são importantes e que eu quero que você preste muita atenção nesse momento. A primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre bastidor é o seguinte, eu tô aqui com um bastidor de 20 por 28, poderia ser qualquer um, mas é a mesma coisa. O bastidor, ele é composto por 2 partes, tá? A primeira parte aqui, ó, é a moldura interna do bastidor. E essa segunda parte é a moldura externa do bastidor. Alguns bastidores, quando eu tô falando aqui nas máquinas, tá? Da Janome, o bastidor de 20 por 28 e o bastidor de 20 por 20, você pode utilizar também o clips magnético. Além do bastidor prender aqui um no outro, né? E esticar o seu tecido, você aperta aqui no parafusinho para ele ficar bem preso. Você tem a opção também de utilizar o clips magnético. O clips magnético, ó, ele é colocado desse jeito, de preferência aqui, ó, nas barras, onde tem o magneto, né? Porque essa aqui é a função aqui para você utilizar, ó, aqui, ó. E aí ele dá um segundo reforço. Por que esses clips é tão interessante? Porque agiliza também a sua produtividade na hora de colocar o bastidor. Eu já fiz vídeo aqui no canal ensinando vocês a como montar o bastidor. E eu uso um monte de alfinetes em volta. Agora, com a máquina da Janome, eu pulo essa etapa. Eu não preciso mais alfinetar minha peça. Por quê? Porque os clips fazem essa função. Eu usava os alfinetes justamente por isso, para garantir que não ia escapar. Mas os clips fazem essa função. Então, isso me ajuda demais na produtividade. Quando eu tô com bastidor 20 por 20, eu também posso utilizar os clips, tá bom? Porém, o clips aqui, ele funciona somente na função do aperto, tá? Mas ele não tem o magneto também. Então, por que no bastidor 20 por 28 ele tem, né, essa parte do magneto pra segurar bem a minha peça? Porque eu falei pra vocês aqui no início do vídeo, quanto maior a área de bordado, maior é a instabilidade do seu tecido. Então, mais ainda, ele precisa ser bem preso. Então, é por isso que nos bastidores maiores, na máquina 550E, que se eu não me engano o bastidor é de 20 por 36, tem também aqui, ó, o magneto e os clips. Por quê? Porque ajuda a deixar o seu tecido ainda mais estabilizado. Quando eu falo aqui de como é composto o bastidor, as partes que ele tem, né? Eu falei aqui pra vocês que o bastidor ele é formado por 2 partes, que é a moldura interna e a moldura externa. E nós temos também aqui, ó, o gabarito do nosso bastidor. Ó, o gabarito é esse daqui, peraí, deixa eu só arrumar aqui. Tá ao contrário, porque o bastidor está virado para mim, tá? Ó. O gabarito é esse daqui, tá bom? E agora eu quero passar uma informação muito importante pra vocês. Olha aqui, gente, ó, a bolinha que eu falei pra vocês. Como isso daqui facilita a nossa vida. Primeiro, porque eu enfio meu dedo pra tirar o gabarito. Segundo, eu já utilizo aqui pra poder pendurar o meu gabarito. Eu quero deixar uma coisa muito clara pra vocês.
que eu sei que tem algumas alunas que têm dúvida. Gente, tamanho do bastidor não é área de bordado, tá? Se eu colocar aqui a minha fita métrica dentro do meu bastidor, você vai ver o seguinte, o bastidor mede 23 por 31. Isso não é a minha área de bordado. Eu não posso pegar uma matriz de 18 por 30, 20 por 30 e colocar aqui. A minha máquina não vai aceitar, porque o meu bastidor não é esse tamanho da área de bordado. A área de bordado é isso daqui, ó. É a área do meu gabarito. Então, tamanho de bastidor é diferente de área de bordado. Então, quando eu falo, o bastidor 20 por 28, o bastidor é maior. Quando eu falo bastidor 20 por 28, eu estou me referindo à área de bordado. A área de bordado desse bastidor é de 20 por 28. Então, se eu pegar aqui, ó, a minha régua e medir o meu gabarito, ó, 20 por 28, tá ok? Ele tá certinho. Quando você vai programar a sua matriz ou você vai bordar, Eliane, essa matriz precisa ser meio centímetro a mais, meio centímetro a menos, 1 centímetro a menos? Não. Se a matriz for 20 por 28, o bastidor da Janome vai bordar essa matriz inteirinha no tamanho 20 por 28. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, se você quiser usar a ferramenta do pesponto que prende aqui toda a volta do seu bordado e que deixa o seu bordado ainda mais estabilizado, o seu bordado precisa ser um pouquinho maior. Por quê? Porque a ferramenta do pesponto, a máquina vai respeitar o tamanho do bastidor. Ela vai fazer no máximo de 20 por 28. Então, daí, a sua matriz tem que estar aí meio centímetro a menos, um pouquinho menor, para que você consiga fazer também a área de pesponto, tá? Isso serve para todos os bastidores. Mais uma coisa que eu vou falar para vocês, que foi uma dúvida de uma das minhas alunas também, e aí eu vou trazendo aqui as dúvidas, e inclusive também vou trazendo as dúvidas que estão surgindo para mim, porque eu também sou nova aqui na área de bordado com a Janome. Quando você compra sua máquina, ela vem aqui, ó, com esses adesivos. Esses adesivos servem para te ajudar a estabilizar também ainda mais o seu tecido. Como que é esse adesivo? Esse adesivo aqui, ó, ele é um adesivo aqui desse lado, ó, do lado interno, tá? E desse lado de cá, ele é um emborrachado, que serve para segurar ainda mais o seu bastidor. Se acontecer desse seu adesivo que vem com a máquina, estragar, não ficar legal, lá no site da Janome vende e você consegue repor. Onde eu devo colocar esse adesivo? Aqui, gente, ó, nessa parte interna, tá? Ele vem aqui 10 tirinhas, essas tirinhas têm 10 centímetros. Eu te indico a colocar principalmente nos bastidores maiores, tá? Porque como eu te falei, quanto maior a área de bordado, mais estabilidade você precisa. Então, você vai colocar como, ó? Vou separar aqui uma tirinha e eu venho aqui, gente, ó, e vou colocar aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó, é bem dentro da minha moldura. Se você quiser, você pode cortar também aqui, colocar assim, ó, 3 pedacinhos, tá? Tudo bem, não tem problema nenhum, porque de repente você corta, você consegue render e colocar em todos os seus bastidores. Ó, então repetindo, vou separar aqui, ó, mais um pra vocês verem, ó. Ele vem aqui, ó, já cortadinho aqui pra facilitar. Vou colocar aqui, ó, desse outro lado. Então, eu venho aqui, ó, nessa parte aqui da minha moldura. Ó, aí quando a gente for colocar o nosso tecido, ele vai ficar melhor preso. E como é uma borrachinha aqui, ele evita que esse tecido escorregue. Eliane, posso utilizar fita dupla face? Eu tenho na minha casa fita dupla face. Pode, você até pode, nada te impede, não vai estragar seu bastidor. Só que a fita dupla face, gente, ela é dupla face, ela vai segurar o seu tecido. Só que isso daqui, ó, ela vai começar a pegar todo o pelinho, dependendo do tecido. Vamos supor, você vai bordar um tecido de seda, ele pode desfiar, enfim. Então, o ideal é esse material aqui. E eu sempre vou estar indicando para que vocês utilizem os acessórios originais que vocês encontram lá no site da Janome, tá ok? Então, aqui, ó, fica a reguinha, tá? Mais uma coisa que eu quero falar para vocês antes de ensinar você a como montar o seu bastidor. Eu vou separar aqui as minhas réguas. Ó, terminei o meu bordado. Primeira coisa que eu vou fazer, eu aperto aqui, ó,
Pra que eu aperto isso daqui? Para que a minha moldura interna com a minha moldura externa, ela fica aqui, ó, certinha, encaixadinha. E eu vou agora aproveitar para tirar com vocês uma das dúvidas que as pessoas também me perguntam. Posso pendurar esse bastidor em algum lugar? Sim, eu penduro aqui no meu ateliê, vou até mostrar para vocês. O meu bastidor, ele sempre fica pendurado aqui, que é no lugar que eu deixo aqui a bordadeira, eu mudei ela porque fica mais fácil para vocês visualizarem. Ele sempre fica pendurado assim. Ai, Eliane, mas eu vou deixar o meu bastidor pendurado, ele não vai entortar? Ele não vai ter algum problema? Se você deixar ele assim, dessa forma como eu deixei encaixado, ele não vai estragar, ele não vai deformar, ele não vai entortar. Agora, se você deixa o seu bastidor dessa forma solto, aí sim você corre o risco do seu bastidor empenar, ficar torto, e aí a partir disso que acontecer, você tem que comprar um novo bastidor, tá ok? Então, não tem problema nenhum em você deixar os seus bastidores desse jeito aqui, montadinho, tá? Isso serve para qualquer máquina, desde que ele fique encaixado. A moldura interna com a moldura externa. Aí não tem problema nenhum. E aí, quando o assunto é gabarito, os meus gabaritos eu também deixo aqui, deixo ele separado dos bastidores, porque como o bastidor ele tem maior peso, ele pode sim acontecer de entortar o meu gabarito. Eu deixo o meu gabarito aqui, ó, penduradinho, e ele nunca estragou, fica tudo ok. E o gabarito é algo muito importante, principalmente para você ver se tá ok lá, a sua centralização, tudo mais. E eu deixo ele penduradinho aqui e tá tudo bem você deixar assim também. Se você quiser guardar numa gaveta, ok também, tá? O meu eu deixo desse jeito. Bom, e agora eu vou ensinar pra vocês a como montar corretamente o seu bastidor. Primeira coisa, eu já destaquei aqui a moldura interna da moldura externa. Alarguei aqui o meu parafuso. E aí, ó, cortei aqui uma entretela que pegue todo o meu bastidor. A gente pode sim reaproveitar a entretela, não tem problema nenhum, tá? Sobrou ali aquela entretela que você fez um negocinho, pode colocar uma outra aqui em cima, não tem problema nenhum. Inclusive, você pode até usar o pesponto lá da bordadeira para fazer essa costura. Ou então, você faz na máquina doméstica, ou você só coloca em cima, enfim. Mas assim, tem que colocar a entretela, tá, gente? Ah, mas tem tecido que são grossos, que dispensam a entretela. Dá super tranquilo para eu bordar uma toalha de banho sem entretela. Concordo sim. Só que, porém, quando você borda um tecido sem entretela, principalmente tecidos atoalhados, a tendência é que você leve mais sujeira para sua caixa de bobina. Então, assim, gente, vamos deixar para economizar naquilo que precisa. Entretela é barato e é um material extremamente necessário dentro do ateliê da bordadeira. Você consegue trabalhar tranquilamente só tendo entretela rasga fácil, tá bom? Essa daqui é de rasgo orientado e eu tô utilizando uma de gramatura 60. É claro que existem regras sobre entretela, tem vídeo aqui no meu canal onde eu explico tudo pra vocês, eu vou linkar aqui no box de informação, mas a regra básica é, quanto mais grosso o seu tecido, mais fino pode ser a sua entretela, porque além dela prender o seu bastidor, ela ajuda a estabilizar o seu tecido. Quanto mais fino o seu tecido, mais grossinha deve ser a entretela. Mas se você tiver entretela entre gramatura 50 e 80, né? Você pode escolher de repente trabalhar só com uma, você vai trabalhar tranquilamente aí os seus bordados. Tô pegando aqui um tecido de piquê, tá, gente? Pode ser qualquer tecido, só pra mostrar pra vocês. Ó, como vocês podem ver, a entretela, ela tá aqui um pouquinho maior que o meu bastidor. Sobrando aqui, ó, 3 centímetros pra frente e pra trás. E a minha entretela, ela tem largura de 30 centímetros, que super dá, porque é o tamanho do meu bastidor. Já o meu tecido, ele está maior, tá? E aí, não tem problema nenhum. A entretela, ela pode ser do tamanho do seu bastidor, ela não precisa ser do tamanho do seu tecido. A primeira coisa que você vai fazer, ó, é vir aqui e encaixar a sua moldura interna. Então, vou vir aqui e vou encaixar minha moldura interna. Ó, essa é a primeira coisa que eu preciso fazer, tá? Tá bem largo aqui, tá bem folgado aqui o meu tecido. Eu começo aqui, ó, a apertar o meu parafusinho, ó. Começo aqui a apertar o meu parafusinho sem apertar demais. Pra quê? É só pra conseguir estabilizar. Você tá vendo, ó, que o meu tecido tá aqui, ó, todo frouxo? Eu não posso fazer isso, porque senão, na hora que eu for bordar, sabe o que vai acontecer? O meu trabalho vai ficar feio, vai puxar mais, enfim, não vai dar um resultado legal. Então, eu venho aqui, ó, pelas extremidades, puxando o meu tecido.
Você vai puxar o seu tecido de forma que o seu tecido ele fique bem esticado e não que você deforme o seu tecido, tá bom? Ó, então eu puxo primeiro o lado de cima, depois eu puxo pro lado de baixo e depois eu venho aqui, ó, puxando as laterais. Vocês estão vendo que eu tô puxando aqui o meu tecido, ó. O meu tecido tá extremamente esticadinho, mas o meu tecido, ele não tá deformado, que eu puxo tanto que esse tecido fica tão até deformado. Não há necessidade, tá? Senão você vai mover aí a trama do seu tecido, tô achando aqui o meu negocinho, e aí o seu bordado vai ficar todo feio. Agora que eu estiquei, ó, agora eu vou apertar, tá? Ah, eu tô usando um tecido extremamente fino. Vou precisar utilizar 2 camadas de entretela. Quando você vai usar 2 camadas de entretela, aí você consegue economizar. Você faz como eu fiz, uma camada aqui e depois você corta uma camada menorzinha e enfia aqui embaixo. Ó, e aqui, ó, a sua entretela é pra estar esticadinha também, tá, gente? Ó, a minha poderia ter ficado até mais esticadinha, ó. Acho que vocês conseguem ver, tá? Mas o mais importante de tudo é o seu tecido bem esticado. Vou apertando aqui, gente, ó, se eu sentir que o meu tecido tá enrugado, eu pego e aperto mais. Ó, já senti que deu maior aperto. A nossa bordadeira, ela vem com a chavinha também. Essa chavinha de fenda aqui, ó, você pode vir com a chavinha, rodar um pouquinho mais. Não é forçar, tá bom, gente? Senão você vai espanar o seu parafuso. Chegou num tanto de aperto que você vê que tem que fazer força pra apertar, parou, deu, tá? E agora aqui, ó, você pode vir reforçar com os clipes magnéticos, ó. Você vem aqui, ó, você coloca, encaixa ele para esse lado, dá uma forçadinha e ele já se encaixa. Aqui a gente tá com 3 tipos de segurança para o nosso tecido. A gente tem a moldura interna, né, com o aperto da nossa chavinha. Opa, tá aqui, tá? A gente tem a borrachinha, que a gente já colocou, né, a borrachinha aqui adesiva, e nós temos também o clips, tá bom? Ó, aí eu vou vir aqui, ó, coloco aqui mais um, coloco aqui, e aí venho para as laterais, ó. Coloco aqui, aqui e aqui, tá? Quando eu levanto, vocês conseguem escutar? Ó o barulhinho, é um pandeirinho. Tem que ser bem esticadinho, ó. Tá? Não sei se vai chegar o som aí, mas é um pandeirinho, sabe, gente? Tem que ser bem esticadinho. O meu tecido está esticado. A trama do meu tecido não está repuxada, tá? E agora eu posso levar o meu bastidor tranquilamente para minha máquina de bordar e fazer o trabalho que eu quiser. E aí, mais uma coisa, ó, venho aqui com o meu bastidor e olho aqui a área de bordado que vai ser feito. Mais uma coisa, eu preciso fazer um bordado, ele é de 20 por 28, mas assim, eu não tenho todo esse tecido pra poder prender o meu bastidor inteiro, sem problema, gente. Coloca lá na sua máquina 2 camadas de entretela. Sempre que eu bordo por flutuação, eu prefiro colocar 2 camadas de entretela, tá? Por quê? Porque o meu tecido não tá todo preso assim. É algo meu, mas isso não é uma regra. Você pode testar, porque com uma camada também vai dar certo. Às vezes você tá usando uma camada um pouquinho mais grossa, tá? Coloca aqui o seu tecido pegando, vai lá na sua bordadeira, põe a linha aqui, ó, que faz o pesponto para poder prender o seu tecido e aí você vai fazer o seu bordado. Se você quiser que eu te ensino como você faz para colocar aqui a linha de pesponto, já comenta aqui abaixo nesse vídeo que eu posso gravar um próximo vídeo trazendo esse conteúdo para vocês. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de aprender esse conteúdo junto comigo. Já dei todas as dicas aqui pra vocês como que eu faço pra bordar, para montar o bastidor da minha bordadeira. Se você tiver alguma dúvida, aproveita e deixa aqui nos comentários. Eu tentei trazer o máximo de informação possível, mas como eu já falei aqui pra vocês, eu também estou aprendendo a como manejar, estou estudando tudo aqui sobre a bordadeira da Janome e conforme eu vou aprendendo esses conteúdos, eu trago pra vocês. E aí, esse conteúdo, é claro, sempre pode ser renovado e eu sempre posso trazer uma dica nova em cada vídeo. Se você tiver mais alguma dúvida, aproveita para deixar aqui nos comentários. E se você quiser adquirir a sua bordadeira ou máquina de costura da Janome, aproveita, dá uma olhadinha
olhadinha aqui nas informações desse vídeo, que eu deixei para vocês o site da Janome e também o meu cupom de desconto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, já se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva, porque eu entendo que você gosta desse tipo de conteúdo. Deixa o seu curtir e aproveita para ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Toda quarta e sábado tem vídeo novo aqui no canal e eu espero que esse conteúdo possa acrescentar muito aí no seu ateliê e facilitar a sua vida de bordado e de costura. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!